Olá, estamos de volta para mais um vídeo, questão 8, lançamento oblíquo. Nós vamos estar estudando agora o lançamento oblíquo, uma das matérias aí de maior complexidade para estudo do movimento, mas que eu vou tentar passar da forma mais simples possível. Vamos lá? Bom, vamos começar lendo o problema e depois eu vou estar mostrando passo a passo de como resolver, tá bom? Então vamos lá. Questão 8, lançamento oblíquo. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo, segundo o ângulo formado com horizontal e com velocidade inicial V0. Botou 0 aqui, tá? Só um momento. Vamos lá. V0. Ok? De modo igual a 20 metros por segundo, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando o modo da aceleração da gravidade do local igual a 10 metros por segundo quadrado, o valor do cosseno de alfa igual a 0,8 e o valor do seno de alfa igual a 0,6, qual respectivamente o valor da altura máxima, h máximo, em metros atingida pela esfera e qual o valor do seu alcance máximo, S máximo, em metros. Aqui faltou também o ângulo alfa, tá? O ângulo alfa aqui formado com horizontal, beleza? Que é essa figura aqui, ó. Essa figura. Deixa eu só passar para a próxima figura. Aqui. Então a gente tem um gráfico, né? Que demonstra a trajetória que a esfera vai percorrer, ok? Lançando com velocidade inicial, com o ângulo, né? Com a horizontal de alfa, tá? De alfa, ok? E velocidade inicial de módulo 20 metros por segundo, tá bom? Conforme a figura. Então essa aqui é a figura, ok? Então, para eu estar explicando esse problema, eu vou primeiramente mostrar uma animação que eu criei, ok? Só um momento. Uma animação que eu criei para estar definindo como que esse movimento ocorre. Presta bem atenção. Olha só, tá vendo ali? Isso é um movimento no decorrer do tempo, tá? São 3 gráficos. O gráfico de cima, ele representa a altura vertical, né, pelo alcance, a distância que ele tá, né? Aqui é o 0, né? Então ele sai ali com a velocidade inicial V0, tá bom? E tá na cor rosa, beleza? Ou seja, esse vetor V0 aqui, a gente decompõe ele no movimento horizontal e no movimento vertical. Eu já vou estar explicando por que a gente faz isso, tá? E no decorrer do movimento, a gente vai fazendo a soma vetorial desse movimento na horizontal e na vertical, tá bom? Esse aqui é o gráfico do deslocamento da esfera, né? Beleza? Deslocamento da esfera, e esses vetores aqui são os vetores de velocidade. Presta bem atenção, ó. Tá vendo, ó? Os vetores de velocidade. Eu não sei se você concorda. O que vai acontecendo com a velocidade na horizontal? Na vertical, melhor dizendo, ela vai diminuindo com o tempo, né? Ela começa com o valor máximo, vai diminuindo, tá? Velocidade vertical, chega num ponto máximo que ela é 0 e depois ela começa a aumentar para baixo. Vocês conseguem ver? Ok? E no movimento na horizontal, olha só, a velocidade na horizontal, ela não muda, ela se mantém constante. Tá vendo? Ó, ela se mantém constante. Tá? E aí, ó, a velocidade resultante
para esse movimento é sempre a soma vetorial da velocidade na horizontal com a velocidade na vertical, ok? Olha lá. No decorrer do movimento, quando ele chega ali no ponto máximo, vamos lá, passou um pouco. Quando ele chega no ponto máximo, aí, a velocidade horizontal é toda ela a velocidade resultante do movimento, concorda? Nesse ponto máximo aqui, a gente não tem velocidade nula, a gente tem a velocidade horizontal, porque ela vem constante. No decorrer do movimento, essa velocidade horizontal ela fica constante, tá vendo? Ela não altera. Como a velocidade lá no ponto máximo é puramente a velocidade horizontal, então toda a velocidade horizontal é uma velocidade resultante do corpo, tá bom? Até que a velocidade vertical comece a aumentar novamente, até chegar à altura zero, certo? Quando ele chega na altura zero, perdão. Então, quando ele chega na altura zero, vamos lá para o final. Ou seja, no final do movimento, a gente vai ter o máximo de velocidade na vertical, porém que em vez de ir para cima, para baixo, né? E esse gráfico aqui de cima é a trajetória da esfera, tá bom? Agora, esses outros dois gráficos aqui, eles são o movimento na horizontal, ok? Que é a posição em função do tempo, se vocês notarem, é uma reta, tá? A equação de uma reta, eu vou estar explicando mais detalhadamente daqui a pouco. E o movimento na vertical é uma parábola, tá? Conseguem ver? Esse aqui é só a posição dele na horizontal e a posição na vertical, tá bom? Foi dividido em 3 gráficos o movimento, para ficar mais claro. Daqui a pouco eu vou estar explicando o porquê que a gente fez isso, tá? Beleza? Vamos lá, dar continuidade? Então... vamos lá. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir nesse tipo de problema são os referenciais. Para esse tipo de problema de movimento, qualquer tipo de movimento, a gente tem que definir os referenciais. Primeiro vamos definir os referenciais posição, né? Aqui vai ser o zero, ok? Beleza? Para a direita, tudo que for para a direita vai ficar positivo, ok? Opa. Tudo que for para a direita é positivo. É a definição, tá? De referencial. E tudo que for para cima, positivo, ok? A nossa gravidade é sempre para baixo, né? Ela age de cima para baixo, ok? A nossa gravidade, ela age na direção vertical e no sentido de cima para baixo, por causa do nosso campo gravitacional, ok? Então, está definido aqui o nosso zero, né? Começa aqui na origem do plano cartesiano, tá bom? E sendo que esse aqui é posição por posição, né? Posição na vertical por posição na horizontal. Aqui é o nosso zero. Para cima positivo e para a direita positivo. Essas são as nossas referências, tá? Aqui é a ação da gravidade, que é para baixo. Aqui é a velocidade inicial, ok? Aí o próximo passo é a gente decompor esse vetor na horizontal e na vertical. Por quê? Porque o movimento ele vai ser decomposto em dois. Um movimento na horizontal, que vai ser movimento na
horizontal, que vai ser o movimento uniforme. E o movimento na vertical vai ser um movimento uniformemente variado. Por quê? Bom, o movimento na horizontal ele vai ser uniforme porque não tem ação de forças na horizontal, tá? Ele fala aqui que a gente tem a aceleração da gravidade, né? A gente vai ter a força gravitacional na vertical e na horizontal a gente tem a ausência de movimento, a ausência de forças, né? Ele fala que, ele não fala, não sei se ele, que é desprezando a resistência do ar, né? Se ele não desprezasse a resistência do ar, teria outro tipo de esforços no movimento, mas como desprezou, o único esforço que tem é devido à gravidade. Então, no movimento da horizontal, da vertical, a gente vai ter a ação da gravidade. Por isso que o movimento é uniformemente variado. E ele vai ser acelerado, com aceleração gravitacional. Já no movimento da horizontal, a gente vai ter um movimento uniforme, porque não tem forças, não tem aceleração, ok? Então é por isso que a gente decompõe esse vetor V0 na horizontal e na vertical, ok? Vou passar aqui a próxima página. Então, eu aumentei aqui, né, o vetor para estar explicando aqui detalhadamente como que a gente faz essa decomposição vetorial. Então aqui, o que a gente tem que fazer? A decomposição, isso é para um movimento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo. Decomposição vetorial. É necessário a gente fazer a decomposição vetorial, tá? Da seguinte forma. Como o movimento é na vertical e na horizontal, a gente vai decompor o vetor na horizontal e na vertical. É de nosso interesse decompor na horizontal e na vertical, né? Por isso que o problema dá o ângulo, esse ângulo em relação à horizontal, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Como que a gente faz isso? Assim, ó, a gente traça uma reta vertical no final do vetor, tá? Deixa eu pegar aqui, passar ele um pouquinho para a esquerda, pronto. E uma outra reta na horizontal, que já tá? Aí o que a gente faz? A gente coloca esse vetor aqui, ó. Opa. Deixa eu só mudar aqui o padrão. Esse valor aqui, ó, tá vendo? Começando lá do eixo. Aí, começando aqui desse eixo, tá vendo? E esse outro vetor aqui, ó. Começando daqui. Ok? Esse aqui, como esse movimento aqui na horizontal, ele não tem alteração, ou seja, ele tem uma velocidade constante porque o movimento é uniforme, a gente vai chamar esse vetor aqui, de vetor velocidade na horizontal, ok? Um vetor velocidade na horizontal, tá certo? E esse vetor aqui, ó, é o vetor que está na vertical e o movimento é uniformemente variado, não é? Então a gente tem uma velocidade inicial e ela vai diminuindo até a altura máxima e depois ela começa a aumentar a partir da altura máxima para baixo. Ela inverte o sentido, né? Então essa velocidade aqui que a gente está verificando é uma velocidade inicial na vertical. Por isso que eu vou chamar de V0y, ok? Aqui, ó, que tipo de triângulo é esse? É um triângulo retângulo, né? Vocês concordam que é um triângulo retângulo? Então, aqui a gente pode aplicar as relações métricas do triângulo retângulo,
tá? Da seguinte forma: o seno desse ângulo aqui, ó, sendo que aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, né? E aqui é a hipotenusa. O seno daquele ângulo alfa lá, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o módulo desse vetor, né? V0y, dividido pela hipotenusa, que é o módulo desse vetor aqui, V0. Ok? Passa esse V0 para lá multiplicando, a gente vai ter que V0 vezes o seno do ângulo é igual a V0y, né? Invertendo aqui, ó, V0y é igual a V0 seno do ângulo, ok? Beleza? Esse cateto aqui é oposto ao ângulo, é V0 seno o ângulo. O mesmo a gente pode fazer para o cateto adjacente, né? Que aí a relação métrica é o cosseno do ângulo, ok? O cosseno do ângulo, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, que é o módulo desse vetor ali, né? VH dividido pela hipotenusa, que é o módulo desse vetor V0, ok? Então, esse valor aqui passa multiplicando, como fizemos em cima, V0 cosseno de alfa igual a VH. Só invertendo aqui, né? Então a gente tem que a nossa velocidade na horizontal é V0 cosseno do ângulo. A gente acabou de fazer uma decomposição vetorial. É só mais alguns detalhes. Esse vetor aqui, ó, que a gente tá com, que é um vetor que é a soma desse mais esse, sempre a soma desse mais esse, né? A gente não vai se preocupar agora com o movimento desse vetor aqui, tá? Por isso que a gente às vezes coloca um traço para a gente lembrar que a gente está tratando agora esse vetor aqui como a soma desse e esse. E esses vetores aqui que são os vetores que a gente vai analisar matematicamente, tá? Uma informação que eu acho importante é que esses vetores aqui, ó, vou pegar aqui, ele em vez de ficar aqui, às vezes é mais interessante a gente colocar ele para o lado de cá. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É a mesma soma. Tá? Eu só afastei o vetor para o lado esquerdo, tá? Entendeu? Mesma coisa. Essa reta aqui, ó. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só arrastei ela lá para cima, tá vendo? Continua sendo o mesmo vetor, tá? Ok? E é isso. A coisa parece complicada, mas é bem simples, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Apagar essa reta aqui. E é isso. A gente faz uma outra forma de fazer isso daqui a gente traça essa horizontal aqui, né? Essa vertical aqui, uma reta vertical, ou seja, perpendicular a essa reta da horizontal, né? E colocaria esse vetor aqui. Porém, a gente já poderia colocar esse vetor aqui, né? Na mesma origem. São duas formas de você representar essa soma vetorial, tá? Vocês vão ver porque é mais interessante colocar na origem, porque é exatamente aquele vídeo que eu passei na animação, ele é representado aqui sempre na mesma origem, tá bom? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Então, olha aqui, ó. Então, agora o nosso problema, a gente decompôs esse vetor aqui, né? O V0 em um V0y, ok? E essa velocidade V0 em a velocidade inicial na direção y e uma velocidade na horizontal, certo? Sendo que V0y é V0 seno um ângulo e VH, ou seja, velocidade na horizontal é V0 cosseno ângulo, ok? Aqui é o nosso zero, né? A gente tinha definido, né, nos nossos referenciais que tudo que é para cima é positivo e para a direita é positivo, né?
ou seja, o nosso VH vai entrar positivo e o nosso V0 vai entrar positivo na fórmula. E a nossa gravidade, de cima para baixo, é a ação da nossa gravidade, aceleração da gravidade. Então, agora o que a gente faz? A gente vai descobrir essas velocidades aqui, os valores dela, né? Porque a gente tem os módulos e tem os valores do cosseno e seno que foi dado no problema. Então, olha só, o V0y vai ser o quê? V0, que ele deu, né? 20, aqui é alfa, aqui é V0. Então, vamos lá, o V0 é 20, né? Vezes o seno do ângulo, que o valor do seno do ângulo 0,6, não é isso? O valor do seno do ângulo é igual a 0,6. Então isso aqui dá 20 vezes 0,6. 20 vezes 6 vezes 2, 12, né? Então isso aqui dá 12 metros por segundo. Ok? E o V0 e a velocidade na horizontal vai ser 20 vezes 0,8, que é o cosseno. 0,8. Então isso aqui dá 2 vezes 8, 16. Então isso aqui dá 16 metros por segundo. Ok? Então a gente vai ter que definir o movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, e o movimento na vertical, que é um movimento uniformemente variado. Ok? Beleza? Vou só arrastar um pouquinho para a direita ali. Qual que é a equação que rege o movimento uniforme? A função horária, né? É V, ok? Igual a, posição, né? Posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? Só que a gente está tratando S aqui na horizontal, em S mesmo, só que a velocidade a gente chamou de VH, né? Então aqui vai ser VH, tá? Só porque a gente chamou a velocidade nesse caso como VH, beleza? O nosso S0 é 0, né? Que a gente definiu no início do problema. Então o nosso S vai ser igual a 0 mais a velocidade na horizontal, que é 16, vezes o tempo. Então a nossa função horária, S em função do tempo, é igual a 16 vezes o T, ok? A gente vai fazer o mesmo para o movimento uniformemente variado. Qual é a equação do movimento uniformemente variado? É S igual a S0 mais V0T mais T ao quadrado sobre 2, ok? Beleza? Porém, como a gente está tratando de altura e metros, eu vou só mudar aqui a nomenclatura para que fique em função de H, né? A gente está tratando aqui na vertical como um H. Eu vou só substituir as letras aqui, tá? Para ficar mais didático o problema. Então vai ficar assim, ó, H igual a H0 mais V0Y, que agora é o que? Na horizontal, né? Ou na vertical, ok? O movimento, vezes o tempo, mais a gravidade, G, porque agora a gente está tratando de aceleração gravitacional, T ao quadrado sobre 2. O nosso G, por estar para baixo, ele vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade, o valor da gravidade vai ser negativa, porque a gente colocou referencial para cima positivo. Então a gravidade aqui vai entrar negativa quando a gente for colocar na fórmula, tá? Então como vai ficar o nosso movimento na vertical? Vai ficar H igual a H0, começando do zero também, foi definido no início do problema, mais V0Y, que a gente achou aqui, ó, 12, ok? Vezes o tempo, menos, né? Gravidade, que ele pediu para aproximar para 10, né? Dividido por 2, menos 10, porque é para baixo, menos 10 dividido por 2, menos 5, e ao quadrado. Então, o nosso H em função do T é igual a 12 T
menos 5t ao quadrado. E aí, ó, vou só passar novamente aqui. Agora vocês conseguem entender claramente o que significa o movimento. Esse gráfico aqui, é um gráfico da posição da esfera, ok? A trajetória da esfera, tá? Esse gráfico aqui significa o gráfico da posição em função do tempo. Note que esse gráfico primeiro aqui é posição por posição, ok? Posição por posição, que é a trajetória da esfera. Esse gráfico aqui é o gráfico da função horária do movimento, que está ali, ó, a função horária do movimento. S de t igual a 16t. A velocidade não muda, ela é sempre 16 metros por segundo, né? Para cada segundo, ela desloca 16 metros, tá bom? Então, ó, e como a gente sabe, essa função é uma função do primeiro grau, né? Por isso que é uma reta que a representa. Já para o movimento na vertical, a gente tem a posição na vertical pelo tempo, ok? A gente tem a posição pelo tempo. Então aqui a gente tem a posição da esfera a cada tempo que está passando, né? E essa equação aqui, essa função, né? Essa parábola representa a função do segundo grau. Pode notar que a concavidade da parábola é voltada para baixo, tá vendo? E ela começa do zero, como a gente tinha definido no início do problema, tá bom? Ok? Agora vocês entendem claramente o que significa esses três gráficos. O deslocamento da esfera, né? Na posição vertical pela horizontal. Outra é a função horária do movimento na vertical, na horizontal, e a função horária do movimento na vertical. Movimento uniformemente variado aqui e movimento uniforme aqui, ok? O que eu quero que vocês notem? Apesar da gente ter decomposto o vetor, a esfera ela não se divide, o movimento é o mesmo, ou seja, esse tempo aqui, que representa tanto a posição dela aqui na horizontal quanto a altura dela na vertical, é o mesmo tempo. Esse tempo é comum para todos os gráficos. Ele é comum para todos os gráficos. O gráfico só representa posição, né, no espaço, posição por tempo e posição por tempo na horizontal e posição por tempo na vertical. Mas apesar da gente estar olhando três gráficos, representa o mesmo movimento da esfera. A gente não divide a esfera para fazer esses três gráficos, né? Ela representa são gráficos com visões diferentes, pode-se dizer, entendeu? Do movimento da trajetória da esfera, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar. Deixa eu só... Pronto. Então vamos lá, continuar o nosso problema, né? Quais são as perguntas que ele pede? A altura máxima. Como que eu faço para encontrar a altura máxima? A altura máxima a gente pode achar por uma forma bem simples, e a altura máxima a gente pode achar de uma forma bem simples, descobrindo o tempo que ela sai daqui do Sol e chega lá na altura máxima, tá? Essa é a forma mais rápida de fazer. Tem outras formas também, tá? Seria utilizando essa função aqui, ó, né? E achando o máximo dessa função. Se a gente acha o máximo dessa função, a gente acha esse ponto aqui, né? É o vértice, né? Vocês concordam comigo que esse aqui é o vértice? É o vértice dessa parábola. É o máximo da função, né? Dessa função aqui, né, em função do tempo. Porém, tem uma forma bem mais rápida e prática de resolver. E nosso intuito aqui é fazer vestibular, né? É muito simples. É só a gente, também analisando o movimento uniformemente variado, tá? Deixa eu fazer uma separação aqui. Vou fazer uma separação aqui, tá? Opa. É a gente analisando esse movimento uniformemente variado. Só que a gente vai fazer
essa fórmula aqui, ó, que é ΔV por ΔT. Essa fórmula aqui significa o quanto que a velocidade varia em função do tempo. E está escrito aqui, ó, ela varia 10 metros por segundo a cada segundo, tá? A definição de aceleração é nada mais que isso. Aqui significa quanto de velocidade ela varia por tempo, entendeu? Que é exatamente essa fórmula aqui. A aceleração é igual a ΔV por ΔT, tá? A nossa aceleração é menos 10, né? Vocês concordam que é menos 10? O nosso ΔV é a velocidade final lá em cima, que é 0. Essa velocidade aqui, ó, ela vai diminuindo gradativamente até chegar lá no ponto 0. A gente está analisando o movimento na vertical, tá? A velocidade na vertical é 0, ok? Mas essa velocidade resultante aqui não é 0. Ela tem uma velocidade sempre, ela nunca vai ser diferente de 0, por quê? Porque ela tem uma velocidade na horizontal. Aqui a gente tem puramente velocidade na horizontal e nenhuma velocidade na vertical, tá? Como aqui a gente está tratando o movimento na vertical, essa equação aqui é válida para a vertical, tá? Então, a velocidade final lá em cima, na vertical, é 0, menos a velocidade inicial, que na vertical, que é 12, né? 12, dividido pelo ΔT. Ou seja, o nosso tempo inicial menos o tempo final. Como o tempo inicial é 0, a gente vai achar o tempo lá, esse tempo aqui, ó, né? Esse aqui é o tempo T que a gente está achando aqui, ok? Esse tempo vai ser menos 12 dividido por menos 10, né? Que dá 1,2. 1,2 segundos. Se a gente analisar o gráfico lá, vamos analisar o gráfico de novo. Nós vamos ter lá no ponto máximo, ali, ó, vamos lá, vamos ver no ponto máximo, ali, 1,2 segundos de tempo, ok? Tá vendo aqui, ó? Na altura máxima, que a gente tem puramente velocidade na horizontal, a gente tem 1,2 segundos, beleza? Tranquilo? Vou voltar. Então a gente tem 1,2 segundos na altura máxima. Se a gente tem 1,2 segundos na altura máxima, então a gente substitui nessa fórmula aqui, ó, ok? Achar a altura máxima. Muito simples, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então a nossa altura máxima, né, vai ser em função do tempo quando ele é 1,2 segundos, ok? Então 12 vezes 1,2 menos 5 vezes 1,2 ao quadrado, tá? Eu vou deixar vocês fazerem um problema, né? Resolver esse valor aí, que eu acho que não é interesse muito de ficar fazendo cálculo. Meu interesse é mais explicar matematicamente, fisicamente e como fazer um passo a passo para resolver. Mas essa altura máxima aí, ela vai dar 7,2 metros, tá? 7,2 metros, tá? Se você resolver esse cálculo aqui, se vocês resolverem esse cálculo, vai chegar em 7,2 metros, tá bom? Essa é a altura máxima, beleza? Então, aqui a gente teve, nesse ponto aqui, que eu não sei a distância ainda, né? Mas a gente sabe que o tempo gasto é 1,2 segundos, ok? A gente não sabe ainda qual é o espaço que ele está aqui, mas a gente vai descobrir já já, tá? Muito simples. A gente sabe que o tempo que ele chegou aqui no vértice, né, no ponto máximo aqui, foi 1,2 segundos. E que a altura desse ponto aqui é 7,2 metros, ok? Então, o tempo que a gente chega aqui é 1,2 segundos no ponto máximo
Então, obviamente, ele vai gastar mais 1,2 segundos para cair, né? Aqui é um ponto de inflexão, né? Concorda? Se ele demora, como não tem resistência do ar, se ele demora 1,2 segundos para subir, ele demora 1,2 segundos para cair. E aí a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, né? Do movimento na horizontal. Vai ficar assim, ó. Um S de 2,4 segundos para alcançar a distância máxima. Então, vai ser o nosso S máximo. Aqui. S máximo. Vai ocorrer quando o tempo é 2,4 segundos. Okay? Então dá 16 vezes 2,4. Ok? Então o nosso S máximo, mesma coisa, o cálculo, vou deixar vocês calcular. Eu já sei a resposta. É só olhar no problema, no gráfico. Nós vamos ter 38,40 metros, tá? 38,40 metros. Vai ser esse ponto aqui. 38,40 metros, né? Esse aqui é 38,40. Então a metade aqui, ó, né? A metade vai ser dividido por 2, certo? E é... Só um instante... 7 é 19,20 aqui. Ok? E é isso. Viu? Pouco cálculo, tá vendo? Eu consegui resolver a questão. Mas para isso tem que saber as definições, né? Saber o que significa o movimento, né? Saber interpretar bem o que significa, dividir o movimento na horizontal e na vertical, tá? Sendo que na horizontal o movimento é uniforme, na vertical o movimento é uniformemente variável, né? Tudo que a gente estudou até aqui, o que tem a mais para esse tipo de movimento, que é no lançamento oblíquo, é justamente dividir o movimento na horizontal e na vertical. Depois que divide o movimento na horizontal e na vertical, tudo que a gente estudou até agora de movimento uniforme variado, a gente pode aplicar. Sendo que o que liga os dois movimentos é o tempo, né? O tempo liga os dois movimentos, né? Porque tudo ocorre no mesmo tempo. Esse deslocamento aqui, ele vai ocorrendo no mesmo tempo, tanto para o movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, quanto na vertical, que é um movimento uniformemente variável, tá bom? Espero que tenham gostado, esteja aí passando o nosso serviço, né? Divulgando nossos vídeos. Se tiver interesse em aula particular, tá aí no meu contato, na descrição. E é isso, a gente vê no próximo exercício. Um abraço e até a próxima.